Olá pessoal, vamos iniciar agora o capítulo 8 do Nosso Lar, dando sequência aos nossos estudos. O capítulo 8 fala da organização de serviços lá no nosso lar. Depois de semanas de tratamento, André Luiz sai para conhecer a colônia. Ele já estava melhorzinho, né gente? Ele sai com Lísias, né? E ele fica impressionado com tudo que ele vê. As avenidas, as ruas, árvores, a quantidade de gente que estava ali andando para lá e para cá, ele fica assim admirado com aquilo tudo, porque antes ele só estava dentro do hospital, agora ele já estava saindo para conhecer. E ele nota que mesmo com esse tanto de gente andando nas ruas, nas avenidas, tinha muita tranquilidade no ambiente. E ninguém estava ocioso, não tinha nada de ociosidade, todo mundo estava no trabalho, buscando alguma coisa, ele sentia isso nas fisionomias, no jeito das pessoas, na serenidade. Aí a cabeça dele ficou cheia de dúvida, e o Lísias, vendo aquelas dúvidas, começou a explicar para ele. Estamos no Ministério do Auxílio, onde eles estavam ali. Tudo aqui, edifícios, casas, representa instituições e abrigos adequados a essa instituição, a essa jurisdição que é o Ministério do Auxílio. O que o Lísias estava falando? Que tudo ali estava de acordo com as atividades do Ministério do Auxílio, certo? Os orientadores, os trabalhadores, os operários, todo mundo daqui do Ministério do Auxílio mora aqui mesmo. E o nosso serviço constitui em atender aos doentes, ouvir as rogativas. O que são as rogativas? Os pedidos, selecionar as preces, preparar as reencarnações, organizar turmas de socorro aos habitantes do umbral e da terra, estudar soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Ou seja, parece pouco serviço, mas é bastante serviço lá no Ministério do Auxílio. Primeiro atender os doentes, depois ouvir preces e selecionar as preces. Então eles tinham todo um trabalho. E sempre onde? No plano espiritual, no umbral e aqui na Terra. Então eles estavam sempre socorrendo todos os lugares. Então esse era o serviço do Ministério do Auxílio. Quem que estava no Ministério do Auxílio? O André Luiz estava no hospital lá no Ministério do Auxílio e o Lísias estava explicando para ele as atividades desse ministério, tá? Aí o Lísias continua a explicação. Os nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos nossos superiores. Então, isso já era, né, gente, 1945, 48 mais ou menos, e ele já fala que lá já tinha uma organização que todo dia estava melhorando, estava se aperfeiçoando. Imagina hoje como é que está essa organização. Aí o Lísias continua. Os 72 colaboradores que cercam o governador naquela hora da prece que você viu, André Luiz, são os ministros do nosso lar. Tem 72 ministros então no nosso lar. Aí ele explica a divisão, a organização do nosso lar. Ele fala assim, o Lísias. O nosso lar se divide em 6 ministérios, cada um com 12 ministros. Aí ele vai falar de cada ministério, olha só, ele fala assim, nós temos aqui o Ministério da Regeneração, do Auxílio, Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Aí ele explica o seguinte, os 4 primeiros que eu falei, Regeneração, Auxílio, Comunicação e Esclarecimento, eles se aproximam mais das esferas terrestres, mais da gente aqui. E a Elevação e a União Divina, ele está mais ligado ao plano superior, tá? Isso quer dizer o quê, gente? As atividades que fazem nos 4 primeiros ministérios são mais ligadas às atividades que estão ligadas às coisas da Terra. E a elevação e a união divina, mais as coisas superiores, né? Então tem esse equilíbrio lá. E ele explica que é dividido assim porque o nosso lar ainda é uma cidade em transição, ou seja, não é um campo definitivo ali, não é uma cidade definitiva. Ou a pessoa vai reencarnar aqui na Terra, ou ela vai subir para outros planos, por isso que é uma cidade de transição, tá? Aí, depois se vocês buscarem na internet, tem essa forma explicadinha lá do nosso lar, com a praça central e os ministérios em volta, tá? Aí o Lísias continua explicando. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração e os mais sublimes no da União Divina. E Clarencio é um dos ministros do Auxílio. Aí ele explica que Clarencio era um dos ministros daquele ministério ali do Auxílio, onde eles estavam. Por isso até que Clarencio é o mentor lá, o chefe de todos os setores do Lísias, né? Aí o André Luiz fala assim, né, surpreso. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico.
que eu acho legal no André Luiz é isso, né? Ele parece com a gente. Ele fala assim, nunca imaginei que era assim, tinha essa organização toda. Parece que é a gente falando, né? Ele pensa como nós. Aí o Lísias esclarece. O véu da ilusão é muito forte nos círculos carnais. Aqui a gente ainda tem muita ilusão das coisas. O homem comum ignora que toda manifestação de ordem procede do plano superior. Ou seja, tudo que é organização vem de lá para cá, né? E a gente achando que é daqui para lá. Não, não é assim, vem de lá para cá. Nenhuma organização útil se materializa na Terra sem que o seu início parta do plano superior. Ou seja, qualquer organização que a gente tem aqui partiu o início de lá. Aí o André Luiz, como ele era muito curioso e muito inteligente, né? Ele fala assim, e como é que foi? Como é que é a história que foi aqui do nosso lar? Aí o Lísias fala, sim, aqui tem uma história. O nosso lar é a antiga fundação de portugueses desencarnados no Brasil no século XVI. No início, a luta foi enorme e exaustiva, segundo consta em nossos arquivos do Ministério, lá no Ministério do Esclarecimento. Então tá tudo arquivado lá, por isso que o Lísias está falando, porque tem tudo comprovado lá, né? E o Lísias com certeza sabe a história do nosso lar. Aí ele continua explicando para o André Luiz. Os trabalhos primordiais foram desanimadores. Quando eles começaram a fundação da colônia, foi desanimador. Onde se agrega hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios belos, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. O que ele falou? Para aquele início de construção, tinha o quê? As ideias dos silvícolas que se misturavam com as ideias de quem estava fundando a colônia. Então isso dava uma vibração um pouco difícil de coordenar todas as ideias ali. Mas mesmo assim, os fundadores não desanimaram. Aí o André Luiz continua andando com o Lísias, até eles chegarem numa praça maravilhosa, fala assim no livro, com amplos jardins. Aí no centro da praça erguia-se um palácio de enorme beleza, com torres enormes também. Aí o Lísias continua explicando para o André Luiz. Os fundadores da colônia começaram o trabalho partindo da governadoria, que é esse lugar que eles estão, na praça ali, que é o ponto de convergência dos 6 ministérios. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. Então sai daquele ponto central ali e fazem 6 triângulos assim, cada um ministério, com 12 ministros, não é isso? Aí na governadoria vive o governador. Ele conta com a colaboração de 3.000 funcionários nos trabalhos administrativos. Então ele tem 3.000 pessoas ajudando ele ali só nos trabalhos administrativos. Claro, né, gente, que lá tem trabalho administrativo para coordenar tanta coisa, né? Não é porque é o plano espiritual que não tem trabalho administrativo, lá é muito organizado. Entretanto, porque o Lísias estava explicando desses 3.000 funcionários, e ele fala assim, mas dentre esses 3.000, o governador é o trabalhador mais dedicado e fiel do que todos nós aqui reunidos. Ele faz questão que todos descansem e que tenham férias periódicas, mas ele mesmo quase nunca repousa. Estou aqui há 40 anos, o Lísias estava explicando. Raramente eu tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento abrange todos os círculos de serviço e sua assistência carinhosa a todos atinge. E ele já está na direção aqui da colônia há 114 anos. Aí o André Luiz ouviu aquilo tudo e ficou super pensativo. Ele ficou contemplando as torres e digerindo, pensando naquele tanto de informação que ele estava recebendo, que ele estava muito admirado. E aí ele começa a entender, né, a organização do serviço lá no nosso lar. E assim a gente termina o capítulo 8. Gente, muito obrigado, boa semana. Semana que vem tem mais no capítulo 9.